A paz de Deus com todos. Tem que ver se a pessoa foi instruída e tem estrutura espiritual para suportar, estrutura espiritual, estrutura emocional, para superar e para suportar as afrontas e para suportar as provas, lutas do dia a dia. Porque nem tudo, como eu digo, é mar de rosas. E a gente sempre tem que passar por algum processo. E a pessoa, quando ela vai fazer alguma pregação, a pessoa fala bonito, a pessoa toma, por exemplo, algumas coisas. Só que enquanto a pessoa vai ensinar é uma coisa, quando ela vive na pele é outra coisa. De quem que eu tô falando? Fica aqui comigo, curta, comenta, compartilha, segue, se inscreve no canal, tá certo? Desde já agradeço a todos os inscritos, Deus abençoe de coração a todos. Bom, gente, eu tô falando de uma moça, eu não acompanho ela, mas eu vi umas notícias por aí, e a gente vai vendo as notícias e vai sabendo, né? E é uma moça que ela sempre está pregando, né? Diz que ganha muito cachê pregando a palavra de Deus. E essa moça, né? Ela parece que ela foi numa festa, uma festa de casal de homossexual, e houve ali um contratempo, né? Pregações, enfim. Bom, enfim, eu não quero entrar no mérito da questão, porque cada um faz o que quer, né? Precisa saber, o que eu quero entrar no mérito da questão é: os pais prepararam essa moça para isso? Os pais têm estrutura também para suportar, ajudar essa menina a não entrar numa ansiedade, numa depressão? Porque parece que falar de Deus é fácil, parece que falar de Cristo ficou fácil, parece que falar da palavra de Deus ficou mais fácil ainda, né? E tem pessoas que elas confundem, né? Diz que é para viver do Evangelho a palavra de Deus. Viver do Evangelho é viver o Evangelho. Não é viver monetariamente do Evangelho. É viver o Evangelho em si, na sua vida, em todos os seus caminhos, em todas as suas atitudes. É como se fosse uma palavra que nem foi dito para Ezequiel, né? Como esse rolinho, né? E na boca era doce, mas no ventre era amargo. As coisas de Deus a gente tem que saborear ela. E na boca é doce, porque falar de Deus é doce. Falar da palavra de Deus é doce como um mel. A palavra de Deus, ela é doce como um mel. É que quando ela entra perante as entranhas e vai até, né, a divisão da alma, ela pode virar até fel. Por quê? Porque para o Senhor Jesus chegar aqui e anunciar a salvação, ele passou fel, ele não passou mel. Mel ele fez na vida dos outros, que foram curar os enfermos, os endemoniados, ajudar e ensinar. Mas a vida dele foi uma vida ali regrada, uma vida que realmente ele se dedicou a falar sobre o reino do céu. E falar sobre o reino do céu é de graça. Dai de graça o que recebeste de graça. Mas não, é cachê altíssimo, é dinheirinho rolando, é dinheirinho para pôr o nome no óleo ungido, é dinheirinho para pôr no vinho ungido, é dinheirinho para isso, é dinheirinho para aquilo, é dinheirinho não sei para quê.
Um evangelho que custa dinheiro. Falar das coisas de Deus agora virou comércio. Aliás, sempre foi, mas agora está escancarado, né? Umas pastoras aí que ganham para pregar. Não está escrito isso, gente. Dai de graça o que recebeste de graça. Não é assim? Dai de graça o que recebeste de graça. E essa moça, ela, voltando ao assunto, ela foi fazer lá uma cerimônia num casal homossexual. E o povo, gente, eles acompanham a moda. Ai, é bonito, é muito lindo. Nossa, nós temos que apoiar os homossexuais, nós temos que fazer assim, nós temos que fazer assado, porque isso aí, essa Bíblia está defasada, a palavra de Deus está defasada, é porque assim, é porque isso, é porque aquilo, tudo fingimento, ou povo para fingir, né? Porque chega na hora mesmo do vamos ver, ninguém quer saber não, o pessoal vai ali na palavra mesmo, né? Vai ali na palavra de Deus. E aí daquele que se vendem por dinheiro. Todo aquele que cobra o cachê, ele tem preço. Bota isso na cabeça, gente. Aquele que cobra um cachê é sinal que ele tem preço. É sinal que ele não faz nada de graça para ninguém, nem falar do reino do céu, né? Eu não digo uma pessoa que queira convidar, né? Vamos lá, às vezes, pago as despesas para você vir aqui, para você falar, né? Para Deus usar de você, enfim, né? Mas mesmo assim, né? Mesmo assim. O Senhor diz assim que é melhor a boa fama do que o melhor unguento. E vocês já perceberam que a fama desses pastores, dessas pastoras não estão nada boa? A fama está péssima. E essa moça, qual é a estrutura que ela tem familiar? Qual a estrutura familiar? Qual a estrutura espiritual? Qual a estrutura emocional? Para ela suportar um jugo assim pesado nas costas dela? Qual é a porcentagem de culpa que os pais têm nisso? Os pais realmente acreditam que a filha é usada por Deus ou o pai e a mãe granjeiam, querem saber do dinheiro? O pai e a mãe realmente acreditam em Deus ou não acreditam em nada? Estão apenas, né, colocando a sua filha como um escudo e para falar das coisas de Deus, e que na verdade dentro da própria casa às vezes não tem estrutura. Às vezes aquilo que fala não se vive dentro da casa, porque uma moça da idade dela não passou por experiência nenhuma. Não tem como uma moça ensinar uma coisa que ela não aprendeu vivendo, porque a gente se aprende vivendo. É vivendo, é caindo, é levantando, é apanhando, é que a gente aprende. E olha, diz que tem um moço que deu um cachê, né? Um moço lá que estava fazendo aniversário, parece que deu um cachê. Então, tudo que vem preço custa caro. E às vezes custa lágrima, né? Custa muita lágrima, muito choro. Então, tem que tomar muito cuidado com essas coisas que estão acontecendo. A palavra de Deus, ela está sendo negligenciada dia após dia. Esses dias mesmo teve uma aí que falou que a alma é pecadora. Uma pastora aí. Que a alma é pecadora. Que a alma é enganosa. Que a alma é enganosa. Não, a alma não é enganosa. O que é enganoso é o coração. O coração é enganoso. Por isso que Deus prova os corações e os rins. Agora, a alma, né? A alma é uma coisa que pertence a Deus. Não é verdade? Nossa alma. Nossa alma é
pertence a Deus, ao nosso espírito, espírito de vida. Então, sabe, que os pais dessa moça possam rever os seus conceitos, os seus valores morais e espirituais, para que possa dar estrutura para essa moça, porque se ela continuar infelizmente tendo esse tipo de contratempo na internet, ela não vai ter estrutura para suportar, e pode ser que venha a ter problemas sérios lá na frente. Problemas sérios. Por isso é que as pessoas, elas têm que ver bem o que elas fazem. Porque depois que fez, é assim mesmo, a tentação, ela vem para todos. E às vezes você acha que você está fazendo uma boa ação. E na verdade, você está contribuindo para cair dentro de uma situação que depois você ensina, vai lá, fala para os outros, prega, faz uma pregação maravilhosa, que isso, que aquilo, mas na hora de viver a pregação, na hora de viver o problema, não tem estrutura, não tem nenhuma estrutura, nem material, nem espiritual, nem comportamental, nem emocional. A moça, ela já demonstrou que ela não tem estrutura emocional, porque ela já passou em tudo quanto foi lugar aí, chorando, reclamando, falando, pedindo até perdão. O pedir o perdão para as pessoas, isso é o de menos, porque errar todo mundo erra. Tem que pedir perdão, é para Deus. É para Deus. Uma pessoa que é pregadora, que diz que está ensinando e que está fazendo e acontecendo, ganhando cachês altíssimos, o pai e a mãe que estão juntos, né? Incentiva uma coisa dessa e depois a pessoa não tem estrutura, ela já mostrou para todo mundo que ela não tem estrutura espiritual, nem material, nem emocional, nem sentimental, porque ela não soube lidar com o problema. Isso aí é verdade. Então, uma pessoa assim é uma pessoa desacreditada. Por quê? Porque ela não tem mesmo. Você vê que ela não tem estrutura. Só que na hora de ensinar, parece que tem. Na hora de ir lá e pregar, parece que tem. Mas na hora de viver o problema, ela mesma, é porque eu sou muito nova, eu tenho que aprender. Então, se a pessoa tem que aprender, ela não tem que ensinar. Ela tem que aprender. Aprenda primeiro, depois você ensina. Primeiro você aprende, depois você ensina. Por quê? Porque o Senhor Jesus, o primeiro discurso que ele fez foi com 12 anos. Ele foi lá e conversou lá no templo. O pai e a mãe estavam até desesperados, querendo saber onde é que o Senhor Jesus estava, porque ele tinha 12 anos, estava lá conversando no templo. Depois disso, não se ouve falar mais nada. Ele foi trabalhar, ele foi ajudar o pai dele, ele foi ser marceneiro. Para quando ele teve 33 anos, ele começar a falar das coisas do pai. Toma isso como exemplo. Não queira fazer as coisas fora do tempo, entendeu? Tudo tem um tempo determinado. O que é fora do tempo não dá fruto. E muitas das vezes o fruto é amargo. O fruto é amargo. E o fruto sendo amargo, muitas das vezes faz mal. Não é isso? O fruto sendo amargo, ele faz mal. E o fruto, quando ele está no seu tempo, ele é doce, ele é gostoso, né? Então, esse aconselhamento vai para você aí, moça. Na verdade, eu nem me lembro direito do seu nome, não vou falar aqui para não errar o nome, tá? Vou deixar a foto logo aqui no começo do vídeo, que vocês já vão ver quem que é a moça. Por quê? Porque eu não tenho por costume de ficar fazendo vídeos relacionando outras pessoas, assim, sabe? Mas isso daqui me chamou a atenção por eu ser uma terapeuta de aconselhamento cristão.
Me preocupou a estrutura dessa menina e aonde é que estão os pais dela nessa história, entendeu? Aliás, é a pergunta que eu faço. Onde é que estão os pais dessa moça nessa história? Que eles se apresentem, que eles deem a estrutura que a filha precisa, e que eles não pensem só nisso daqui, porque eles podem estar desapercebidos e lá na frente, às vezes passar uma prova muito grande por causa disso. Dinheiro não é tudo, não. Dinheiro é importante. Ele traz a felicidade momentânea, mas Cristo é para sempre. Alicerce espiritual, responsabilidade de pai e mãe e ensinar uma moça a ter estrutura é responsabilidade dos pais. Então, veja bem o que você está ensinando para o seu filho, para sua filha, tá? Nem tudo que isso aqui, tá, faz bem, não. Corrompe os bons costumes. Corrompe. Dai de graça o que recebeste de graça. Tanto que está escrito, né? O que passa disso é procedência maligna. Porque na verdade, gente, dízimos e coletas, nós damos ali. Ofertamos ali na igreja, na parte da religiosidade. Essa é a grande verdade. Ou se você faz um voto, um propósito, né? Uma oferta ao Senhor. Você não precisa nem ir na igreja se você não quiser dar a oferta lá. Você pode fazer e uma oferta para você dar um ano de cesta básica, né? Para alguém, e você vai honrar o seu compromisso, a sua oferta com Deus, né? E sempre a primícia. Não é o último, não. Sempre Deus é o primeiro, né? Então, as pessoas confundem. Estão confundindo muito religiosidade com ser cristão verdadeiro diante de Deus, com Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele andou aqui nessa terra e não vem ensinar religiosidade para ninguém, não. Ele não vem ensinar religiosidade. Quem inventou esse negócio de religiosidade aí foram os homens, com igrejas, com normas, com doutrinas. A doutrina de Jesus Cristo é uma só. Sede fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Não foi que você tem que ficar todo dia lá na igreja, né? Que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Isso aí não. Não adianta, tem pessoas que infelizmente são tapadas. Me desculpa falar. Pensam que conhecem, mas não sabem nada. Religiosidade não leva ninguém para o céu. Você está todo dia marcando ponto dentro da igreja, não leva você para o céu. O que leva você para o céu é você estar na presença de Deus todos os dias, conversando com Ele, orando, meditando. Isso leva você para o céu. Mas se você marcar ponto todo dia lá na igreja, não leva ninguém para o céu, não. Entendeu? Muito pelo contrário. Às vezes leva até para o inferno. Porque tem gente que vai lá dentro da igreja para olhar a vida dos outros, falar mal da vida dos outros, não faz nada de bom para ninguém, coloca em vantagem só aquele que tem alguma coisa, porque se não tiver também não vai, entendeu? Então, sirva a Deus com o seu puro e sincero coração, seja crente, seja fiel a Deus, independente de religião, independente de igreja. Tá? Logicamente, quando a gente fala independente de religião, são aquelas cristãs, né, gente? Porque tem outras igrejas, vocês sabem, tem igreja até satanista. E nós não vamos servir, né? O adversário. Mas as outras, o Senhor Jesus disse assim, ó: ai, mestre, vem vindo um povo lá falando em teu nome. Ele falou: aquele que é por mim não é contra mim. Será que tem gente que está achando que é melhor do que o próprio Jesus Cristo que falou isso? Enquanto tiver pessoas pensando assim, tá ruim, tá ruim, tá ruim.
Você precisa aprender um pouquinho mais. Tem até um louvor que fala assim, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. E é isso aí. Nós precisamos todos os dias aprender mais de Deus, porque é Ele que cuida de mim, de você, de nós, não é assim? E quando Deus cuida, Ele zela e Ele vela por cumprir a sua palavra na nossa vida. Então, já tem esses pregadores por aí, esses pregadores aí, vocês tomam cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. Tem um monte de bijuteria também por aí. Fique com Deus.